quero compartilhar com você uma palavra. Eu tenho certeza que será de grande valia para a sua vida. Se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 60, que diz assim a palavra: Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Versículo 2: Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a glória do Senhor se verá sobre ti. Este versículo, esta passagem, na verdade inteira do livro do profeta Isaías, capítulo de número 60, ela nos traz uma mensagem muito forte e poderosa da parte de Deus para o seu povo. E nós vemos aqui que é um chamado de Deus para que o povo se levante, como a chegada de um novo tempo, de uma nova etapa, e que era o momento de se levantar, né? E dá a entender que é para se posicionar, é um tempo de posicionamento. Ele fala que levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. É uma promessa muito gloriosa, é uma palavra de fortalecimento, uma palavra é um chamado para um posicionamento na vida, no reino e no propósito. E quando a gente para observar aqui alguns detalhes importantes, quando fala-se para levantar, provavelmente a pessoa está prostrada. Provavelmente você esteja prostrado. Se dirige para alguém que precisa se posicionar, que precisa se levantar. Então vem a mensagem de Deus ao coração dizendo: levanta-te. É o momento de se levantar, é o momento de se posicionar. Não é o momento mais de ficar prostrado, não é mais o momento de ficar estagnado. E é um chamado também para resplandecer. Resplandecer porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Ou seja, a palavra de Deus nos chama fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E existe sim uma glória sobre a vida daqueles que se posicionam no reino de Deus. Porque é a glória de Deus que resplandece. Então Deus é um chamado para você resplandecer a luz do evangelho da glória de Cristo. É para o momento de resplandecer aquilo que Deus quer realizar na sua vida e através da sua vida, nesta geração em que você está vivendo. Quando Jesus estava com seus discípulos, ele disse assim: ninguém acende uma candeia e coloca em um lugar escondido, debaixo da cama, mas coloca no velador, ou seja, em um lugar de destaque, num lugar de posição, um lugar posicionado, porque para todos que entrem na casa vão ver aquela luz, e aquela luz vai iluminar a todos que estão na casa. Então é um chamado para influenciar, sim, pela palavra e pelo aquilo que Deus está fazendo, irá fazer e continuará a fazer na sua vida. Então Deus está chamando para o posicionamento. Ou seja, não tem mais como esconder, não tem mais como impedir de que aconteça. Porque foi como Jesus disse para os discípulos: ninguém acendendo a lâmpada coloca debaixo da cama. E também ele disse assim: ninguém que edificando uma casa no monte, não tem como esconder uma casa edificada no monte, porque todos vão ver. Então, ou seja, a exposição para o propósito, para aquilo que Deus está fazendo e quer fazer através da sua vida é necessário. Não tem como negar. A partir do momento que você decidiu a sua vida por Cristo, a partir do momento que você decidiu a sua vida para servir a Deus, não tem como. Você é luz a partir daquele momento. Você se tornou diferente das demais pessoas, sim. Por quê? Porque ali, a partir daquele momento, todos estarão olhando para você, para a sua vida. Todos estarão olhando porque estará resplandecendo, sim, a presença de Deus e a glória de Deus. Quando eu fazia o discipulado, eu era novo convertido, eu tinha uma discipuladora que ela dizia assim que quando mais densa as trevas, mais brilhará a luz. Ou seja, no lugar de escuridão, no lugar de treva, o mínimo que seja uma luz fará uma grande diferença. Porque essa luz, no meio de uma densa treva,
ela vai ser uma referência para os demais que estão em trevas, para que os demais possam ver e enxergar aquela luz que está sobre a vida daquela pessoa, na sua vida. Então não é o tempo mais de ficar prostrado, não é mais o tempo de olhar para as suas próprias limitações. Quando Deus chamou Moisés, ele olhou para as próprias limitações. Ele disse: Senhor, manda alguém que saiba se expressar melhor do que eu. Manda Arão. Mas Deus queria Moisés. Deus até permitiu que Arão fosse, mas o propósito principal era com Moisés. Então, não olhe mais para as suas limitações. Pare de olhar para aquilo que possa ser empecilho ou motivo de dificuldade na sua vida, né? Então Deus chama para a gente olhar para Ele, não olhar para dentro de nós, não olhar para nós, né? No momento que Deus chama, Ele já sabe as nossas limitações. Quando Deus te chama, Ele já sabe quem você é. Ele já sabe as suas dificuldades. Ele já sabe os seus pecados até. Ele já sabe todas as suas fraquezas. E Deus não te chama não é porque você é capaz, porque você é bom, porque você a estrela. Não, negativo. É Ele que vai resplandecer em você e através de você. Ele sabe quem você é. Ele conhece os seus pecados, conhece as suas falhas, as suas fraquezas, onde você já errou na sua vida. E tudo bem. O que Ele quer é que você se posicione hoje. O que Ele está esperando é um posicionamento. E esse posicionamento exige uma decisão, exige uma atitude, exige sair daquilo que nos limita, daquilo que nos impossibilita muitas vezes. Exige, às vezes, uma tomada de decisão um pouco mais enérgica em nossa vida, uma percepção de parar de olhar somente para a nossa necessidade e para olhar para a necessidade daquilo que Deus quer, não do que eu estou querendo. Então, dê um chamado para aquilo que Deus quer fazer e realizar na sua vida e através da sua vida. Então, ouça bem, vou repetir. É um chamado para o que Deus quer realizar na sua vida e através da sua vida. Porque Deus permite, sim, muitas coisas acontecerem na nossa vida. Existe a vontade permissiva de Deus e a vontade diretiva. A vontade diretiva é aquela mesma que Deus deu para Jonas. Deus ele deu uma direção para Jonas. E ali, o que o Jonas fez? Jonas fugiu do propósito. Então Deus deu a direção para ele: ó, Jonas, você vai por aqui, tá? E aqui você vai ser abençoado, que é a minha direção. Aí agora vai entrar a vontade permissiva de Deus. Qual que é a vontade permissiva? Deus não queria que Jonas fosse parar dentro do mar. Não queria. Mas Deus permitiu que acontecesse. Deus não queria que viesse aquela tempestade no mar. Mas Deus permitiu que aquele vento, aquela tempestade viesse naquele navio. Por quê? Isso é a vontade permissiva de Deus. Deus não queria que todas essas coisas acontecessem com Jonas. Era simplesmente ir pregar aquilo que Deus tinha falado, obedecer e acabou, tá tudo feito, pronto. Serviço feito. Mas Jonas, ele olhou, ele foi levado por todos os complexos que havia dentro dele, na sua vida. Havia dentro de Jonas algo que às vezes se a gente lê o livro do profeta Jonas, a gente não percebe isso. Mas quando a gente vai para a história, nós vamos perceber que o povo de Nínive era um povo muito perverso. Era a capital da Síria na época, e era um povo muito perverso e violento, seu exército. Quando eles tomavam as cidades, eles não tinham piedade. E diz a palavra do Senhor, né, lá no Antigo Testamento, no livro dos Reis, em que ele cita a cidade de Nínive e também cita Jonas também. E também ali, a palavra de Deus nos diz assim claramente que o exército da Síria, eles
rasgavam o ventre das mulheres. Para você ter uma ideia da perversidade. Rasgavam as mulheres no meio, com seus filhos. Eles faziam atrocidades, não tinham piedade de quem eles conquistavam. Então este povo aí, que massacrou o povo de Deus naquela época, Deus queria perdoar para salvar uma geração inteira. Então Deus decidiu enviar um profeta. E quem que Deus chamou? Jonas. Jonas, filho de Amitai. Porém, Jonas, ele carregava dentro de si muita mágoa, muito ressentimento, muita revolta e de não aceitar que o povo que destruiu o povo dele, fosse ouvir a mensagem para poder ser salvo e liberto. Nós vemos no livro de Nínive, lá no finalzinho, já no capítulo 4, que Jonas ele fala, eu sabia que Deus é misericordioso e ia perdoar este povo. Então Jonas, ele precisou viver a vontade permissiva de Deus, e essa é mais dolorosa, né? Porque são caminhos que nós mesmos escolhemos. São caminhos que nós mesmos traçamos fora daquilo que Deus determinou para nós, para você. Às vezes você está passando em situações em sua vida que não era para você estar passando. Tem situações hoje que você está vivendo que não era para você estar passando, porque você saiu do propósito que Deus te colocou e te ordenou. Mas teve a vontade permissiva. Deus precisou permitir algumas coisas que ele não queria que acontecessem. Mas infelizmente aconteceram. Mas pela bondade e misericórdia de Deus, ainda assim, ele permite, por causa do seu grande amor, para que haja aprendizado, para que haja quebrantamento, para que haja consciência, para que haja um arrependimento e uma volta para o propósito de Deus. Então Jonas ali, ele foi e ele se voltou para Deus. Ele se reconheceu, falou assim, Senhor, eu estou aqui no ventre desse peixe aqui, nas profundezas do abismo, diz a palavra. E diz a palavra que as algas se enrolaram na cabeça dele, ou seja, ele estava nas profundezas dos mares. E chegou até no fundo do mar, exatamente. Ali não tinha ninguém para salvar Jonas. Ninguém para intervir na vida de Jonas. Absolutamente ninguém. Esteve ali por 3 dias, até que ele decidiu obedecer ao propósito, obedecer ao chamado. Talvez você não saiba, mas a sua vida é muito importante para o propósito do reino. Talvez você não saiba, não se deu conta, até hoje, em todos esses anos da sua existência nessa terra, talvez você não percebeu, mas a sua vida é um instrumento tão poderoso a ponto de transformar a vida de uma nação inteira. Mas você não está percebendo isso. A sua vida é instrumento para esta geração. Esta geração está guardando o teu posicionamento. Está guardando a tua mensagem, a tua palavra. Mas aí você pode dizer assim, mas quanto eu já errei. Olha quanto eu sou fraco e falho. Olha a minha situação. Mas olha, vou te dizer uma coisa. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Coríntios, ele relatando ali, escrevendo a carta à igreja de Corinto, ele relata que aquilo que nos fez sofrer, as dores, né, precisa servir de aprendizado e de cura para outras pessoas. Porque não há maior lição do que aquela que você mesmo viveu e aprendeu aquela lição. E foi curado daquilo. E essa cura vai curar muitas pessoas. Deus vai te usar essa dor para curar a vida de muitas pessoas, de muitas famílias, desta geração. Esta geração precisa ouvir a tua mensagem. Esta geração precisa ver o instrumento de Deus nas mãos dele, que você é. Então, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Eu vou continuar lendo para terminar, que diz assim, porque eis que as trevas
cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes já se ajuntam e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, e tuas filhas se criarão ao teu lado. Então o verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá. E se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. Levanta-te e resplandece.